Bora falar um pouquinho aqui sobre SQLite, sobre base de dados local no aparelho, quando usar, por que usar, como fazer criptografia dessa base, como trabalhar aí com esses dados, né, criptografados, e vamos brincar um pouquinho aí sobre base de dados local dos nossos apps. Tudo que a gente desenvolver juntos aqui, eu vou disponibilizar o código-fonte depois para você poder fazer o download. Então, eu edito o vídeo e coloco aqui embaixo na descrição do vídeo para você. E também vou mandar lá no meu canal do Telegram o link para você fazer o download. Fica o convite para você me seguir lá no Instagram, @99coders, lá no Insta. Eu estou com alguns projetinhos de conteúdo lá também. Então, estou pedindo para o pessoal começar a me acompanhar por lá também, que vai rolar algumas coisinhas diferentes por lá também. Vamos começar a falar do básico aqui, né? Então, para muitos de vocês, o que a gente vai começar a falar aqui agora aqui pode ser assim, extremamente trivial, né? Nesse começo agora, mas é importante para colocar todo mundo aí na mesma página, né? Que é basicamente assim. Então, quando você vai criar ali o teu aplicativo mobile, quando eu falo mobile aqui durante a live, tanto faz Android ou qualquer versão do Android e também o iOS. Então, quando você vai desenvolver ali o teu app, você tem a opção de você ter o seu banco de dados dentro do aparelho, ele local, e aí você consegue fazer com que a sua aplicação funcione, salvando os dados localmente ali dentro do aparelho, sem a necessidade de uma conexão com a internet. E também você tem um banco de dados que você pode trabalhar com esse banco remotamente, em algum servidor seu. E aí esse servidor pode estar na tua rede local, pode estar numa máquina na nuvem, que você pode acessar via internet, enfim. O importante é a gente entender essa diferença que existem aplicativos que você pode usar uma base local, salvar os dados locais, utilizar uma base em um servidor que não é o teu aparelho, um servidor remoto, e existem aplicações que você utiliza modo híbrido, ou seja, você utiliza das duas formas. Então, a gente tem grandes aplicativos no mercado aí que trabalham de uma forma ou de outra, enfim, depende da estratégia, né? Então, só dá esse conceito básico aí. E, normalmente, quando a gente trabalha com banco de dados local dentro do aparelho, a gente usa o banco de dados que é o SQLite. Então, já vi gente tentando instalar Firebird no aparelho, MySQL no aparelho, ou qualquer outro gerenciador de banco aí, mas, via de regra, o mais simples, o mais fácil é a gente trabalhar com o SQLite, que nativamente aí, quando a gente tem ali o Android ou o iOS, a gente já consegue salvar esses dados nativamente ali, você não precisa instalar driver, não precisa baixar nada, então simplesmente você instala ali a sua aplicação e, por padrão, você consegue já sair usando esse banco aí sem se preocupar muito com como instalar, o que fazer e etc. Então, o SQLite é um cara aí que normalmente a gente utiliza, é pelo menos o banco que eu utilizo nos meus apps aí quando eu desenvolvo. Então, esses aí são alguns conceitos básicos. E aí é importante a gente entender quando que a gente usa, então, uma base local, quando que a gente usa um servidor, uma base de dados remota, ou quando que é interessante usar o híbrido e etc. Então, basicamente, a gente utiliza uma base local no aparelho quando a gente quer que o aplicativo funcione em modo offline, ou seja, você não precisa obrigar o teu usuário a estar conectado na internet para poder utilizar o seu app. Então, vamos imaginar ali, que nem ali na nossa última semana mobile, a gente desenvolveu juntos ali o nosso Gestor OS, um aplicativo para controle de ordens de serviço. Então, como ele é um aplicativo que a gente, por padrão, designou que ele deveria funcionar offline first, ou seja, deveria funcionar inicialmente offline, sem conexão com a internet, então, você salva esses dados no seu banco SQLite no aparelho. Então, vamos imaginar que o técnico saiu para atender uma OS na rua, chegou lá no cliente, na hora dele cadastrar os dados da OS ali, a hora que ele chegou no cliente, ou tirar as fotos do local onde ele trabalhou, do serviço que ele fez, colocar alguma observação daquela OS, etc. Nesse momento, ele não precisa ter conexão com a internet. Então, tudo que ele estiver fazendo dentro do app, você vai estar salvando nessa base local ali. Isso é importante você pensar, quando você estiver pensando estrategicamente aí no seu aplicativo, é pensar que se vai existir alguma situação em que o seu app vai precisar funcionar sem que o teu usuário tenha conexão com a internet. Então, por exemplo, nesse aplicativo de ordem de serviço, vamos imaginar que, eu dei até esse exemplo lá, eu acho, né, quando a gente estava desenvolvendo juntos. Imagine que é um aplicativo que é uma empresa que está prestando serviço ali de manutenção em elevadores, por exemplo. E aí o técnico está trabalhando lá no terceiro subsolo de uma empresa,
com certeza não vai ter sinal de 4G ou 5G, enfim, ali. No térreo já é difícil ter sinal, né? Imagina no terceiro subsolo. E ele precisa eventualmente tirar fotos ali do serviço que ele está fazendo, etc. Então, esse tipo de aplicativo é imprescindível que ele funcione sem conexão com a internet. Então, tudo que o técnico vai fazendo ali, você vai salvando nesse banco de dados local. Legal. Só que é importante, em alguma hora, assim, você poderia parar com o teu app aí. Então, vamos imaginar que ele fosse um aplicativo para prestador de serviços autônomos. Então, bastaria ele ter ali as informações no aparelho dele e não precisaria conectar isso ou sincronizar isso com nenhum outro banco de dados externo. Então, ele estaria com todos esses dados locais ali, já que ele é o único funcionário da empresa, só ele vai acessar, então ele usaria só o aplicativo mobile. Então, morreu aí, você teria um aplicativo só salvando os dados locais no banco SQLite. Mas aí, de repente, você vai desenvolver esse aplicativo para um cliente seu e o teu cliente fala, não, outros técnicos também vão utilizar e eu quero ficar aqui na minha retaguarda, aqui no meu escritório, só monitorando os técnicos, se o técnico chegou no horário, se ele fechou o OS, se o OS ficou aberto, etc. Então, com isso, você vai ter que ter um back-office rodando, né? E esses aplicativos vão precisar se comunicar com esse seu servidor remoto e com esse seu back-office. Então, nesse caso, você teria um aplicativo híbrido, ou seja, ele salvaria os dados locais. Então, conforme o técnico vai trabalhando, está lá no subsolo, vai tirando a foto, etc. Quando ele tem conexão com a internet, quando ele consegue essa conexão, aí sim você faz a sincronização dos dados entre esse seu banco de dados local e um banco na nuvem, enfim, alguma coisa do tipo. Então, você tem aí esse banco de dados, você tem esse tráfego de dados entre a tua aplicação local, teu banco local, teu SQLite local, com o teu servidor na nuvem, e aí salvando os dados num Firebird, num MySQL, num SQL Server, no Oracle, ou qualquer outro banco da vida. Então, você pode ter essa aplicação híbrida aí, né? E também aplicativos, por exemplo, como o Facebook, que não faz sentido ele funcionar sem internet, já que é uma coisa dinâmica, né? Ou, por exemplo, aplicativo como o Instagram. Não faz sentido ele funcionar offline, já que todos os dados que ele precisa para poder te entregar ali as funcionalidades dele, como as fotos, os comentários, etc., você necessariamente precisa de uma conexão com a internet. Então, esse é um aplicativo que ele é online first, né? Então, ele vai, sempre que você abrir ele, ele já vai tentar se conectar com o servidor e puxar ali as informações dele. No caso desses apps, eles têm uma base de dados local, mas nem precisaria. Você poderia ter todos os dados na nuvem e trafegar essas informações sempre que você abre ali o teu app, buscar tudo que você precisa na nuvem e trazer local e nunca ter uma base de dados local ali. Então, são esses três tipos aí de aplicação. E eu queria, então, mergulhar fundo aqui, né, de como é que funciona esse banco de dados local, como que a gente cria ele. Eu crio ele antes e anexo no meu aplicativo para instalar, ou eu consigo criar esse banco de dados em tempo de execução, assim que o meu usuário baixar o meu app. Então, existem várias formas de trabalhar com esse banco de dados local. Então, eu vou tentar resumir aqui, basicamente, tudo que eu lembrar e tudo que eu conhecer, para a gente tentar deixar aqui nesse vídeo tudo que eu conheço a respeito desse assunto. Então, se você precisar, eventualmente, recorrer a esse assunto no futuro, só você voltar aqui nesse vídeo, que a ideia é que esteja aqui, pelo menos, se não tudo, pelo menos grande parte das dúvidas relacionadas a esse assunto. E depois vou pedir, né, depois que a gente terminar de olhar aqui, vou pedir para vocês deixarem as dúvidas de vocês aí para a gente bater uma bola aí sobre esse assunto também. Então vamos lá, vamos começar a mergulhar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vamos começar a trabalhar. Então, basicamente, existem duas formas de a gente trabalhar com o banco de dados local do aparelho. O primeiro, você cria esse banco de dados através de uma ferramenta, como um SQLite Studio, por exemplo. Então, você abre essa ferramenta aqui no teu computador, então cria as tabelas, faz ali os inserts das tabelas que você já queira que fique popular, e etc. Então, você faz o design numa ferramenta gráfica, salva esse banco de dados, e aí você anexa esse banco aqui dentro do Delphi, para que quando você gerar ali o APK, vou falar APK só para ficar mais fácil de a gente entender, né? Mas hoje em dia a gente já nem usa mais o APK, mas o APK ou o IPA lá no caso do iOS, então quando você gerar ali os instaladores, esse banco de dados, a gente vai ver aqui que eles já são levados juntos aí com esses instaladores. Então, uma vez que o usuário instala o app lá,
esse banco de dados já vai estar localmente no aparelho do usuário e ele já consegue sair usando sem problema nenhum. E uma outra forma é, assim que ele entra no seu app a primeira vez, a gente tem uma codificação que ele verifica que aquele banco de dados não existe no aparelho e a gente sai dando os create table aqui, tudo via código, e cria esse banco de dados aí em tempo de execução. Então, existem os prós e contras dos dois jeitos. Conforme a gente for desenvolvendo aqui, a gente vai falando. Mas aí, fato é que existem essas duas formas de você poder trabalhar aí e carregar os dados. Então, vamos ver o primeiro caso, que é a gente criar esse banco. Claro que eu vou criar só uma tabelinha ali bem simples, né? Não vamos perder tempo em criar um banco de dados grande, etc., né? Só para efeito didático. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vamos cair para cima aí para a gente não se estender muito aqui, ó. Então, ó, o gerenciadorzinho aqui de banco que eu gosto de utilizar para trabalhar com o SQLite é esse cara aqui, ó. Estou abrindo ele aqui, que é esse SQLite Studio aqui, ó. Então, deixa eu só pegar aqui o carinha. SQLite Studio, ó. Esse carinha aqui, ó, chegou no Google ali, joga lá SQLite Studio. Esse cara aqui, caso você ainda não tenha aí, né? Então, jogou aqui, cara, essa página, vem aqui para downloads, e aí já baixa aqui o carinha, ó. Você já faz o download aí, já instala, super tranquilo, não tem problema nenhum, é gratuita a ferramenta, para você poder criar aí os seus bancos de dados, que é exatamente esse cara aqui, ó. Beleza? Então, esse é o gerenciador, esse é a ferramenta gráfica que a gente utiliza para dar manutenção aí nesse banco. Então, vou fazer o seguinte, ó. Tem aqui a pastinha dos fontes, esse cara aqui, ó. Então, eu já criei um projetinho vazio aqui, ó. Vim aqui no Delphi, dei lá um File, New, Multi-Device Application, né? Uma aplicação multi-devices, né? Que a gente consegue compilar para o Android, para o Windows, para o OS, enfim. Então, criei aqui um carinha. E aí, salvei esse cara dentro aqui dessa minha pastinha mobile, ó. Aqui dentro, eu vou criar uma pastinha chamada DB, que é onde eu vou salvar esse banco de dados, ó. Legal? Só copiar aqui esse caminho, vou voltar lá no meu gerenciador e vou criar, então, o meu banco de dados aqui através dessa ferramenta. Então, database, add a database, então vou criar aqui. Aqui eu escolheria o driver, né? Então, vou utilizar aqui o SQLite 3. Aqui é o caminho onde eu vou salvar esse cara. Então, se eu já tivesse um banco de dados criado, bastaria eu vir aqui na pastinha e procurar ele. Como eu não tenho, eu vou dar um add aqui, ó. Vou colar aqui o meu caminho, ó. Ele já levou a gente lá para aquele caminho. Eu vou salvar, vou criar um arquivinho chamado banco.db, ó. Então, é esse carinha que eu vou fazer. Vou dar um salvar, aí ele preenche aqui aquele caminho. Aqui nesse name, é só o nome que ele vai registrar aqui na listinha para mim. Então, isso aqui não vai interferir lá no arquivo físico, ó. Legal? Então, eu vou dar o nome aqui de, sei lá, exemplo. Vou dar um test connection. Confirmou aqui, vou dar um OK. Então, nessa hora, se eu voltar lá nas pastinhas, ó, ele criou para mim o nosso arquivinho de banco de dados, ó, banco.db. Show de bola. Se eu der um duplo clique nesse cara, eu vou entrar aqui na edição dele, ó, e consigo ver aqui as tables e as views desse meu carinha aqui. Então, ó, vou vir aqui em Tools, OpenSQL, ó. Então, vou dar um Ctrl V aqui. Então, aqui eu tenho um Create Table só para criar a minha tabelinha aí, eu não precisar ficar fazendo tudo na mão aqui, ó. Bom, Create Table Tab, um campo F1, integer e o F2 varchar de 20. Então, vou criar essa tabela, ó, vou rodar esse cara aqui. Beleza. Se a gente for olhar aqui nas tables, já apareceu minha tab aqui. E vou dar aqui os inserts, deixa eu ver se ele consegue fazer os inserts aqui, só para a gente ter algum dado lá, ó. Vou dar um insert na minha tabelinha, deixa eu ver se ele consegue fazer aqui via get. Não. Com ponto e vírgula talvez, vamos ver. Show. Então, se eu entrar aqui na table, então, quando eu dou um duplo clique na tabela, ele me mostra aqui a estruturinha dela física, né? Então, tem um campo F1 inteiro, o F2 varchar de 20, que se eu venho na minha data, está aqui os dados que eu acabei de rodar e via insert. Então, a tabelinha está pronta aqui, excelente. Então, vamos fechar aqui a nossa conexão, vamos desconectar aqui, ó, disconnect from database. Se eu clicar de novo, os dados estão aqui, persistidos, ó, legal. Então, vamos desconectar dessa base. Desconnect. Legal. Vou voltar aqui na nossa aplicação. E aqui agora, vou fazer o seguinte.
Eu vou criar um módulo de dados aqui, que eu acho que vai ser melhor. Deixa eu pensar um pouquinho, acho que sim. Então, File, New, ou Other. Eu vou criar aqui um carinha que a gente chama de módulo de dados, ou Data Module. Fica aqui, ó, em Database. Então, nesse módulo de dados, como ele próprio já fala aqui, é um container onde a gente organiza ali os componentes que fazem interação, que interagem aí com o banco de dados. Ó. Então, tudo quanto é query ou componente de conexão com o banco, etc., a gente organiza sempre dentro aqui de um módulo de dados. Ó. Vou salvar esse cara aqui. Então, esse vai ser a minha unit DM. E o nome desse cara aqui eu vou chamar de DM. Beleza? Então, dentro desse cara aqui, vamos trazer aqui primeiramente. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, esse aqui é um componente não visual, né? Quando a gente estiver desenvolvendo nosso app aqui, esse cara aqui ele não aparece, ele só vai servir para organizar aí os nossos componentes de comando, ó. Beleza? Então, vamos lá, ó, pesquisar aqui o FD Connection. Então, vamos utilizar aqui o nosso Farida Connection. Ó. Então, esse é o componente que vai ser responsável por fazer aí a minha conexão com o banco de dados. Isso tanto quando o banco de dados é criado anteriormente, quanto o banco de dados é criado ali em tempo de execução. Então, esse aqui é o componente único que a gente utiliza, um dos componentes que a gente pode utilizar para fazer a conexão com o banco de dados. Né? Então, é o nosso Farida Connection. Então, vou só mudar aqui o name, ó. Então, com login prompt, vou colocar como false, vou dar um botão direito, editor de conexões aqui, e vou só selecionar aqui o driver do SQLite, ó. Legal? Então, selecionei aqui o SQLite. E aqui, a princípio, eu vou colocar... o primeiro exemplo que a gente vai fazer é o exemplo que eu quero que ele seja levado, o banco de dados já seja criado anteriormente e seja levado junto da minha aplicação. Então, aqui, a princípio, eu vou colocar aqui no Open Mode, eu vou colocar aqui um Read and Write. No Locking Mode, eu vou colocar aqui como normal. E a princípio aqui eu vou deixar só dessa forma aqui, deixa eu ver se não estou esquecendo de nada aqui. A princípio eu posso deixar aqui exatamente dessa forma. Vou dar um teste aqui. Opa. Aqui ele vai perguntar onde está o meu banco de dados, etc. Então, a princípio eu não vou conectar por aqui, vou deixar assim mesmo, vou dar um OK, só para que ele fique configurado aí. E aí, deixa eu abrir aqui fonte qualquer meu aqui, para eu copiar um código aqui, para não ficar digitando isso, né? É um código que, quando a aplicação roda, ó, esse cara aqui, ó, a gente já vai lá e já se conecta com o banco. Ó. Ó, assim que o meu SQL aqui, assim que o meu módulo de dados é criado na aplicação, vem nos eventos dele aqui, no onCreate, e aqui a gente vai colocar aquele códigozinho padrão ali, que a gente coloca em todas as nossas aplicações, ó. Então, com o nosso componente de conexão, estou setando aqui o driver ID dele, que eu quero trabalhar com o SQLite, e aí, dependendo aqui da plataforma, você pode configurar aqui de formas diferentes. No caso, o ambiente mobile, até para fazer assim, ó, o ambiente mobile dificilmente vai mudar, então dá para a gente fazer dessa forma aqui para dar uma simplificada, ó. Só mudar aqui um pouquinho. E eu vou tirar esse cara aqui para ficar mais enxuto o nosso código aí, ó. Então, ó, se você estiver trabalhando com o ambiente Windows, então ifdef, então aqui uma diretiva de compilação, né? Quando você estiver compilando o teu Delphi aqui, se você estiver rodando no ambiente Windows, ele vai tratar, né? O compilador vai ler essa linha aqui. Se não, se você estiver em qualquer outro ambiente, mobile ali, ele vai ler essa linha aqui e vai desprezar essa de cima. Então, no ambiente do Windows, ele vai tentar pegar lá, você tem que configurar aqui nessa propriedade database, qual é o caminho onde você criou ali o seu banco. No nosso caso aqui é a pastinha DB, ó. Vou copiar esse cara aqui. É o seguinte, aqui então eu estou usando uma variável de ambiente aqui, que ele vai pegar exatamente o caminho de onde eu criei ali, né, o meu executável. Então, ele vai pegar o caminho onde está o executável, e dentro da pastinha onde está meu executável, ele vai procurar uma pastinha DB lá dentro, e aí vai procurar pelo arquivinho banco.db.
Um cuidado que você tem que ter aqui é esse nome aqui, ó. Principalmente no ambiente mobile, esse nome aqui é case sensitive. Então, já vi muita gente ter problema de conexão com o banco. Na hora que você vai abrir o teu app ali, ele ou não abre, né, fica parado ali, né, naquela tela do foguinho parado, ou dá o mensagem de erro que não consegue conectar com o banco, porque o nome aqui no código está diferente do nome que foi colocado aqui. Ó. Então, se aqui você colocou B maiúsculo, aqui na hora de conectar, você tem que vir aqui e colocar o B maiúsculo aqui também. Beleza? Então, tome cuidado com esse case sensitive aqui. E no caso do ambiente mobile, a gente sempre manda pesquisar aqui nessa pastinha desse Documents Path aqui, ó. Que aí o Delphi já vai conseguir, o teu app já vai conseguir ler ali na pastinha de documentos, né, do seu app, e já vai conseguir ler lá dentro onde está o arquivinho do banco para você poder utilizar ela. Beleza? Aí faz um try aqui, tenta se conectar com o banco. Se deu algum erro de conexão com o banco de dados, né, dá a mensagem aqui para o usuário. Beleza? Então, se eu rodar isso daqui, ele vai me dar um erro. Ó, vamos rodar para ver. Estou no ambiente do Windows. Então, ó, erro de conexão com o banco de dados, tentou se conectar lá e não conseguiu. Por quê? Porque eu não copiei a pastinha DB lá para junto do meu executável. Ó. Então, se eu voltar aqui, ó, vou copiar essa pastinha DB. Quando eu compilei, meu executável veio aqui para o Win32, debug, e está aqui dentro. Ó. Então, eu tenho que dar um Ctrl+V da pastinha DB com o banquinho aqui. Ó. Vou tentar rodar de novo. E aí ele abriu aqui nossa aplicação sem dar erro nenhum. Então, nesse momento aqui, eu já estou conectado ali com aquele meu banquinho de dados. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no nossa forma principal. Vamos jogar aqui. Jogar aqui um botãozinho. Jogar aqui um botão, só para a gente poder fazer o teste ali. Se está tudo certo. Ó. Vou jogar esse cara como center, no texto dele aqui. Um select. Ele vai fazer um select no banco para a gente. Ó. E aí, vou dar um duplo clique. Vou voltar aqui no meu módulo de dados. Vou acrescentar um componente de FD Query, ó, que é um componente FireDAC Query, que ele é responsável por executar as queries dentro aqui desse nosso banco. Ó. Então, sempre que eu fazer ali um select, um insert, um update, um delete, né, qualquer banco, qualquer comando de banco de dados ali, a gente geralmente, existem outras formas, mas a gente pode utilizar também esse componente de query aqui, ó, beleza? Então, ó, o que é importante ser configurado esse cara aqui? Qual a conexão que ele vai usar? Ele geralmente já liga aqui automaticamente no com. Vamos dar aqui o name dele, ó, vou chamar só de QRY. E o resto aqui a gente vai setar via código, beleza? Então, volta lá na Unity principal. Para mim, a Unity principal enxergar meu módulo de dados, File, use Unity, seleciona meu Unity DM aqui. Então, agora o meu form principal enxerga minha classe ali, né? Minha classe do módulo de dados, beleza? Duplo clique aqui no botão e vamos programar o que a gente quer que aconteça quando a gente clicar ali naquele botão. Ó. Então, eu faço dm. Pego lá minha query, vou só dar um active false nela aqui, ó. E aí, vou colocar aqui algum select. Primeiro eu vou limpar o select aqui, só para a query aqui, só para garantir, né? Opa! Vamos acrescentar aqui algum select e vou mudar aqui um active true nesse cara, vamos ativar nossa query. E aí, um show message do dm.query.recordCount toString aqui. Ó. E mais registros. Show? Então, ó, vou fazer o select aqui. Então, vou dar um select asterisco from. Esqueci o nome da minha tabelinha lá. Vamos lá ver. Tab. Select asterisco from tab. Então, ó, quando eu clicar no botão, eu estou desativando a query, limpando o SQL aqui dentro dela, adicionando um novo SQL, que é um select asterisco na tabela tab, e ativando esse cara. E aí dou um show message da minha query e a quantidade de registros que ele encontrou lá dentro. Legal? Então, basicamente, isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Vou mudar para ver. Deixa eu desconectar esse cara aqui, só para garantir. Ó. Desconect. Beleza. Vamos lá. Então, cliquei no select. Ó.
5 registros encontrados. Show de bola. Então, a gente já está conseguindo acessar o nosso banquinho lá sem problema nenhum. Enquanto isso, deixa eu pegar meu aparelho aqui. A gente poder fazer uns testes no Android também, né? Deixa eu espetar ele na USB. Então, aqui a gente rodou ele no Windows, show de bola. Então, no Windows, a gente não precisa se preocupar se o banco vai junto com a aplicação ou não, porque a gestão desse arquivo fica totalmente por nossa conta aqui, né? Então, sempre que a gente for distribuir nosso executável aqui, basta a gente mandar junto a pastinha DB com o banco aqui dentro, né? Que funcionaria ali, né, na máquina dos nossos usuários, etc. Legal? Só que quando a gente está falando do ambiente mobile, aí a coisa é um pouquinho diferente, né? Porque do jeito que está aqui, se eu simplesmente vier aqui, mudar aqui para Android, e mandar ele dar um build aqui lá, e compilar e gerar o APK para instalar no aplicativo. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Então eu espetei esse cara na USB. Então, ó, eu vou tentar rodar esse cara no meu aparelho, vamos ver o que vai acontecer, ó. Sem eu me preocupar com o banco de dados. Conectando aqui, opa, deu erro aqui, deixa eu ver o que foi. Ah, tá. Ele não está reconhecendo aqui o TPF, Tcombine, etc. Vamos colocar aqui em cima se não me engano, o system.io tools. Deixa eu ver se só essa basta. Para reconhecer ali os comandinhos. Enquanto isso, eu estou me conectando aqui no meu aparelho Android. Legal, tá aqui então, ó. Esperando ele terminar de compilar ali. Deixa eu só ver. Acho que já terminou. Deixa eu só ver aqui então se ele. Ah, tá aqui, ó, database. Eu vou apertar em database, ó. Ele vai tentar abrir e, ó, unable to open database file. Então, esse é um erro muito comum que eu recebo do pessoal. De alguma forma, ele não conseguiu abrir conexão com o banco. Mas isso aqui aconteceu porque você não se preocupou em anexar o banco de dados junto do seu APK aqui para ele ser distribuído lá para o Android ou futuramente lá para o iOS também. Então, por isso que a gente precisa se preocupar com esse cara. Então, vamos lá. Como é que eu faço para fazer isso? Ó? Vem aqui em Project, Deployment, e é aqui que eu acrescento os arquivos que eu quero que sejam distribuídos junto com a instalação do meu ambiente mobile. Então, vou pegar aqui, por exemplo, todas as configurações do Android 32 bits e vou acrescentar aqui, eu vou no maisinho, vou acrescentar lá o meu DB, o meu banco.db. Ó. Então, nessa hora, ele acrescentou duas vezes o cara aqui, ó, um para o ambiente de release, produção, né, e o outro para o ambiente de debug. Então, uma vez que eu fiz isso, outra coisa que é super importante, que às vezes o pessoal esquece também, é que eu preciso mudar esse remote path aqui, ó, que é o caminho de onde eu quero que esse arquivo fique instalado lá no aparelho. Então, aqui por padrão, dentro ali da nossa aplicação, a gente utiliza aqui esse ponto /assets /internal deixa eu copiar. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Ctrl V. Só botar um errorzão aqui, só para... Esse aqui é o caminho, ó. Então, só para ficar bem claro, ó. Ponto /assets /internal tudo minúsculo. Então, no caso do Android, é esse cara aqui que a gente precisa colocar ali no remote path. Ó. Remote path. Beleza? Esse carinha aqui, ó. Então, vou fazer a mesma coisa aqui para os dois, ó. Legal? Aí vou repetir o processo para o Android 64, só para garantir aqui, ó, anexo aqui o banco de dados e venho aqui e troco o remote path dele. Legal? Se eu quisesse fazer a distribuição desse cara para o iOS, venho aqui, vou pegar o meu iOS Device 64 aqui, acrescento o banquinho aqui também. A única coisa que muda é o remote path aqui. No caso do iOS, deixa eu ver se eu já tenho ele aqui. Não tenho, vou ter que pegar de alguma aplicação minha aqui, mas deixa eu ver, só para eu não errar, era o Startup Documents, mas eu não lembro exatamente qual era a maiúscula ou a minúscula. Deixa eu abrir um outro Delphi aqui, só para ficar completinho o nosso exemplo aí para vocês. Ó. Eu já estou abrindo um projetinho que eu tenho aqui, Project Deployment, iOS Device, Remote Path. Deixa eu pegar ele aqui, esse danado, ó. Copiar. Então, no caso do iOS, é esse caminho aqui, ó. Vamos colar aqui, ó. E colar aqui também. Deixa eu voltar lá para o bloco de notas para ficar melhor, ó. Então, esse aqui é o caso do
Aí o Etsy, ó. Você tem que colocar lá também no Remote Path, ó. Então, startup com o S maiúsculo e o U maiúsculo, barra documents, barra. Tranquilo? Então, é exatamente isso aqui que você precisa configurar aqui na hora de distribuir o teu banco de dados previamente criado junto com a sua aplicação. Beleza? Vamos salvar e vamos recompilar esse cara no aparelho só para a gente ver aqui. Ó. Deixar ele no cantinho aqui para a gente ver as duas coisas ao mesmo tempo. Está compilando ainda aqui. Já vai abrir, ó. E agora ele conseguiu, então, abrir aí a nossa aplicação, porque ele conseguiu encontrar ali um banco de dados, né? Conseguiu acessar a nossa aplicação. Então, se eu clicar aqui no Select, está ali, ó, 5 registros encontrados. Então, ele conseguiu levar o meu banquinho de dados junto com o nosso app, e agora o nosso aplicativo aqui tem um banco de dados local aqui dentro dele, pronto para a gente poder trabalhar e fazer os inserts, etc., aqui, poder trabalhar com ele sem problema nenhum. Legal? Então, esse é o caso aí que a gente precisa distribuir esse banco dessa forma. Uma coisa que acontece, deixa eu ver se eu vou conseguir simular aqui, é o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu abri aqui o meu banco de dados, ó, e aqui eu resolvi criar aqui uma nova tabela. Então, vamos lá, Tools, SQL Editor. Acho que eu devo ter excluído. Deixa eu pegar aqui. Vou criar aqui via Create Table. Nova tabela, vou chamar de Tab 2. Então, você fez alguma manutenção, né, no seu app, criou uma tela nova, etc. Então, naturalmente, você vai vir aqui e vai criar uma tabela nova. Isso é comum. Aí você vem aqui, então, o código, sei lá, inteiro. Beleza, aí você vem aqui, todo serelepe, pimpão, criou a coluna na descrição, falou, agora eu vou publicar isso aqui, os meus usuários vão adorar. Eu vou dar aqui um commit, ele vai lá e criou, então, a nossa tabelinha, a nossa tab 2. Ó. Legal? Tab 2. Então, eu vou entrar aqui dentro, nos dados, e vou inserir aqui código 1, descrição xxx, e vou adicionar aqui um código 2, descrição bbb. Salvei. Fechei, legal. Então, aqui no ambiente do Windows, vim aqui, criei minha tabelinha, show de bola. Vou me desconectar aqui desse banco. Legal. Se eu voltar para o ambiente do Windows, e aí, claro, eu preciso o arquivinho que eu estava editando, é esse arquivinho aqui, ó. Então, eu vou copiar esse carinha aqui, e vou lá na minha pastinha Win32, debug lá junto do meu executável, na pastinha DB, e vou jogar ele para cá. Ó. Então, atualizei o meu banquinho aqui. Então, se eu rodar esse cara no... Opa! Aí eu vou, no formulário principal, copiar esse botão, dar um... Deixa eu ver se copiou e colou. Pegar aqui o meu botão, vou botar esse botão aqui, um ficou em cima do outro, a margem top dele aqui de 100, ó. 150, então esse aqui é o Select 2, ó. Beleza? Então, no Select 2, vou limpar aqui, vou dar um duplo clique nele aqui, e no Select 2, eu vou executar o mesmo comando. Deixa eu voltar lá. Já ficou atrelado aqui. Aqui. Então, no clique do segundo, ó, eu vou fazer um Select na Tab 2. Então, ó, Select tab, from Tab 2, beleza. Vamos rodar no Windows esse cara aqui para ver. Ó. Opa, ele já está rodando. Deixa eu fechar ele aqui. Eu já estava com ele rodando aqui, vamos fechar. Roda de novo. Está aqui. Então, se eu rodar o Select na primeira tabela, tem 5 registros, show de bola. Se eu rodar o Select na segunda, tem 2 registros, show de bola. Legal. Então, você fala, bom, o meu arquivinho aqui, em Project Deployment, já está adicionado aqui. Se eu vier aqui no Android 32 bits e olhar aqui, está aqui o banquinho. Então, eu já atualizei ele, então está tudo certo. Então, vamos lá, vamos tentar rodar esse cara no Android. Ó. Então, vou executar esse cara aqui. Vou fechar aqui o nosso aplicativo no Android. Ó, e vamos aguardar ele compilar. Vamos ver se ele vai reproduzir o erro que eu quero mostrar para vocês. Se não der o erro, eu explico qual é o erro, né, que algumas pessoas têm aí. Pelo menos fica documentado aqui para a gente ver. Ó. Então, ó, conseguiu se conectar, show de bola. Se eu clicar no primeiro Select, ele conseguiu fazer
o select na tab 1 ali, né, na nossa primeira tabela, e se eu clicar no segundo, aconteceu o erro que eu queria. Normalmente as pessoas me mandam esse erro aqui, ó, error, no such table tab 2. O que ele está dizendo aqui para você? Que ele não conseguiu encontrar a tabela tab 2 no aparelho. Mas você fala, mas como não? Eu atualizei o meu banco de dados aqui no Windows. Vim aqui no Project, aqui no Deployment. Aqui dentro está aqui meu arquivinho, eu já removi ele daqui, inseri de novo, aqui está tudo certinho, tudo bonitinho. Por que o banco de dados do aparelho insiste em não ter essa minha nova tabela? E aí, tanto faz uma nova tabela, ou se você criasse algum campo novo em alguma tabela já existente. O erro aconteceria da mesma forma. Isso acontece porque dessa primeira forma que nós criamos o banco aqui, o banco de dados que está no aparelho não é sobrescrito. E faz todo sentido ele não ser sobrescrito, porque não faz sentido quando, assim, imagina que o teu usuário baixou o teu app lá, a versão 1.0, começou a trabalhar com ele, então trabalhou lá 30 dias no seu app, cadastrou um monte de coisas, aí você lança uma atualização do seu app. Não faz sentido o teu usuário atualizar o app e perder todos os dados que ele tinha lá, você sobrescrever aquele banco que ele tinha lá. Então não faz sentido nenhum. Então por isso que, por padrão, do jeito que nós fizemos aqui, ele não sobrescreve o banco que está lá. Então aqui você teria que fazer um trabalhinho extra aqui para poder criar essa nova tabela lá dentro do banco de dados do aparelho. Então é assim, ó. Então vamos só entender o que a gente poderia fazer aqui para fazer isso, ó. Então vamos voltar aqui no módulo de dados, aqui no connection, ó. Pega o teu componente de conexão, vem nos eventos dele aqui, ó. No after connect, ou seja, depois que ele conseguiu se conectar com o banco, no after connect, aqui, é claro que existem formas sofisticadas, né, de você fazer isso, então não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, mas o básico eu queria que vocês pegassem aqui, né? Então aqui, ó, basicamente é o seguinte. Então, quando eu me conectei com o banco, ó, então no After Connect, ou seja, assim que eu consegui criar a minha conexão, você poderia ter alguma tabela no seu banco que indicasse para você qual é a versão que aquele aplicativo está instalado. E aí, a partir da versão que você conseguiu encontrar ali, você fazendo os alter table ou os create table que você gostaria de fazer. No nosso caso aqui, só como exemplo, eu vou criar a tabelinha para a gente ver aqui, ó. Então, pego aqui o meu componente de conexão, o meu com, e poderia dar aqui um exec.sql, alguma coisa do tipo, ó. Vamos só ver se aqui vai rolar, ó. Então, exec.sql. Então, ó. Então, eu estou dando create table if not exists, aí o nome da nossa tabela, que é a nossa tab 2, e aí os campinhos de dentro aqui da nossa tabela. Então, aí como eu não lembro, né? Tab 2 tem o code e a descrição. Então, ó, temos aqui o code, que é integer, e temos aqui eu acho que vou pôr tudo minúsculo, só para ficar igual. Lá está minúsculo, né? Tá. Código e a descrição, ó. Descrição é varchar 100, lá, se não me engano. Beleza? Então, ó, assim que eu conseguir me conectar com o banco, ele vai verificar se a tabela não existe. Se ela não existir, eu estou criando ela aqui. Então, ele vai dar o create table para a gente aqui, ó. Legal? Com essa estruturinha aqui do banco de dados. Beleza? Então, uma vez que ele fez isso, claro, em seguida aqui, eu posso vir aqui e dar ali os inserts na tabela, né? Se eu quisesse, ó. Insert into tab 2, code, descrição, values, código 1, descrição xxx, por exemplo. Então, vou só executar esse comando aqui. Beleza? Vou rodar esse cara no Windows primeiro, ó. Se eu errei o comando aqui, ficou errado aqui, tem que fechar. Bom, vamos ver. Se der erro, a gente volta aqui e vê o que está errado. Vamos rodar. Então, ó, de cara aqui, ele não executou o create table no caso do Windows, porque aqui ele conseguiu encontrar a tabela, mas se eu der o select 2, ele conseguiu encontrar
um registro a mais. Ó. Então, a tabela tinha 2 registros, e aí a gente conseguiu inserir mais um aqui, ó, e ele ficou com os 3 registros lá. Legal. Vamos rodar agora esse cara aqui no Android. Ó. Então, no Android, a tabela não existe. Então, ele vai ter que criar a tabela e fazer o insert de um registro lá para a gente. Ó. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Rodou a paradinha aí. Então, ó, abriu, belezinha. Então, clicar no primeiro select, tem os 5 caras lá, beleza. Se eu clicar no segundo, tá lá aquele um registrinho que a gente inseriu. Ó. Então, de agora em diante, o banco de dados local aqui do meu aparelho já está atualizado e já possui ali a minha Tab 2. Legal? Então, assim, é claro que existem formas mais sofisticadas de se fazer isso aqui, então não gastaria 1 hora falando sobre isso aqui, mas essa é basicamente a forma que você precisa entender de atualizar as tabelas aí no seu aparelho, caso você modifique, né, e faça aí essa atualização. Belezinha? Então, é dessa forma aí que a gente pode trabalhar. Show. Então, essa é a primeira forma, que é a gente criando o banco de dados previamente e distribuindo ele junto com a nossa aplicação. Legal? Beleza. Prós e contras. A vantagem de você fazer dessa forma é que é muito mais fácil você criar a tabela visualmente aqui, né, dar manutenção, rodar scripts aqui, olhar se está tudo certo, e etc. Né? Então, é uma forma muito mais fácil de você poder trabalhar visualmente aqui e depois distribuir a sua tabela. O contra, o principal deles é exatamente isso, né? Que o banco de dados, uma vez que foi para o aparelho, para você poder atualizar a estrutura de tabela para depois, você tem que fazer esse tratamento aqui que nós fizemos aqui dessa forma. Beleza? Legal. Então, vamos ver uma outra forma de a gente trabalhar aí com o nosso banco. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou dar um close all aqui. Vou lá nas nossas fontes. Nos fontes, esse aqui é mobile, vou chamar de mobile banco existente. Claro que ele não vai deixar eu rodar. Deixa eu tentar fechar aqui. Tentar de novo. Legal. E vou criar uma nova pastinha aqui, ó. Mobile banco em runtime. Agora a gente vai entender como criar tudo isso que nós fizemos ali em runtime sem que o banco exista ali no aplicativo. Então, dependendo do app, é super legal você trabalhar com ele em runtime, que é muito mais prático, mais rápido, você leva menos tempo para fazer, tipo um MVP, ou um aplicativozinho só de teste e tal. É muito mais rápido você fazer isso. Eu vou copiar as fontes aqui, vou jogar para cá, e vamos abrir esse cara aqui. File, Open, vamos abrir esse cara aqui, Database. Project Deployment, vamos remover, pegar todas as configurações, então eu estou removendo aqui os banquinhos SQL, estou removendo, né, o banco, para ele não ser mais levado junto da aplicação, nem no ambiente 64, ó, seleciono os dois, dou um xizinho aqui, SQL, pegar no iOS também, mesma coisa, ó, então removi, então meu banco de dados não é mais enviado junto da nossa aplicação, ó, beleza? Então, eu vou vir aqui no aparelho. Outra coisa que eu acho importante, ó, vamos salvar esse cara aqui com outro nome de projeto, ó, Save Project S, chamar de Database 2. Beleza, só para ficar bem diferente. Vamos botar para rodar aqui. Vamos ver o que vai acontecer desse jeito aqui. Então, tem que dar erro lá no nosso... Deixa eu ir na pastinha, apagar o Database aqui. Agora é o Database 2 que manda. Então, eu vou até desinstalar esse primeiro app aqui do aparelho. Olha, já está abrindo lá. Mas ele instalou um Database 2 aqui. Eu vou remover o Database primeiro aqui, ó. Só para ter certeza que a gente vai estar trabalhando com outro cara aqui, ó. Ó, de cara, ele já não conseguiu abrir ali o nosso banquinho, né? Porque a gente não está mais enviando o banco junto da aplicação. Vou fechar e abrir de novo, só para ver de novo, ó. Database 2. Então, ó, o banco não está mais sendo enviado com a aplicação, então está lá, error unable to open database file. Show de bola. Então, vamos entender como que a gente poderia fazer para criar esse cara aí, né, em tempo de execução. Então, ó, temos o projeto aqui, que ele não está levando, então, o banco de dados lá para o nosso aparelho.
Então, se a gente olhar aqui no módulo de dados, vamos entender o seguinte, ó. Então, quando ele cria o nosso DM aqui, o nosso módulo de dados, a gente está tentando aqui, ó, assim que o módulo de dados é criado, a gente está configurando aqui o nosso SQLite, está tentando pré-configurar aqui uma conexão, né? E tentando se conectar. Como esse arquivo aqui não existe lá no mobile, a hora que ele dá esse connected true aqui, ele dá ali o erro para a gente ali, claro, porque ele não conseguiu encontrar ali o banco. Então, olha só, como que a gente faria para criar esse banco aí em tempo de execução? Primeira coisa, ó, venho aqui no meu componente de conexão, vou vir aqui no editor de conexão, né, para mexer nas configurações dele aqui. No Open Mode aqui, primeira coisa, a gente vem aqui, eu vou mudar para Create UTF-8, esse cara aqui, e o Locking Mode eu vou deixar como normal mesmo, beleza? Então, a única coisa que eu mudei aqui é nesse Open Mode, joguei um Create UTF-8 aqui. Só isso que eu vou mudar aqui, beleza? Salvei, legal. Próximo passo, ó. Então, ó, como eu não tenho certeza que esse arquivo está presente lá nas pastinhas da minha aplicação, do meu aplicativo, eu venho aqui nos eventos do meu componente de conexão e no Before Connect, ou seja, antes dele se conectar, a gente faz aqui um tratamento para que ele verifique aí, né, ou para que ele crie esse banco de dados para a gente. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar esse códigozinho daqui e vou colar ele aqui dentro do Before Connect, ó. Beleza? Vou pegar esse parâmetros aqui. Vou deletar ele daqui. Vou fazer aqui de forma diferente, ó. Vou fazer assim, ó. Vou fazer vou pegar o nosso componente com lá e colocar aqui o driver name dele. E aqui a gente já vai jogar direto aqui um SQLite, ó. Beleza? Então, ó, no Before Connect, estou configurando aqui meu componente de conexão, jogando o driver name do SQL lá para ele. E aí, claro, aqui, deixa eu só colocar esse com aqui para dar erro, né? Beleza? Então, ó, antes de me conectar, o que eu estou fazendo? Eu estou configurando o driver aqui para ele e já estou setando aqui para ele, ó, qual é o banco de dados que eu quero que esse meu componente de conexão trabalhe. Uma vez que eu faço isso, ele automaticamente vai criar o arquivinho banco.db nesse caminho aqui para a gente, ó. Isso é feito de forma automática. Então, vamos lá, ó. Deixa eu fazer o seguinte para a gente poder testar, ó. Então, fontes no Mobile Banco Runtime, aqui dentro de Win32, debug, ele vai gerar aqui dentro dessa pastinha DB, ó. Então, eu vou deletar esse cara daqui, beleza? E vou deletar aqui também no DB, ó. A gente vai criar, aliás, aqui não faz sentido esse DB. Então, vou deletar esse cara aqui, já que a gente vai criar o banco em runtime, ó. Legal? Então, ó, ele deveria criar o banco aqui dentro desse DB para a gente. Está vazio, ó. Vou deixar aqui. Está vazio. Beleza. Então, ó, esse comando que a gente dá aqui, ó, ele cria para a gente ali um arquivinho vazio. Então, vai aparecer lá um carinha vazio. E aí, aqui no Create, a única coisa que a gente faz é a gente dar o Connected True aqui, ó. Beleza? Pode até manter aqui essa definição de erro, né? Aí aqui acho que já é até mais fácil, como a gente simplificou, diminuir um pouco do código aqui, ó. Colocar aqui o com direct, só para ficar menos código aí. Então, assim que o módulo é criado, a gente já fez aqui todo o trabalho de configuração do driver, de criação do banco, caso ele não exista. Se o arquivo já existir, ele vai setar o arquivinho que está lá, ele não vai sobrepor, não vai fazer nada. Caso ele não exista, ele cria para a gente lá o arquivinho. E aí, assim que quando ele for criar o módulo para a gente, ele se conecta automaticamente naquele arquivinho lá. Beleza? Show. Aí a gente pode continuar a executar o After Connect aqui, ó. Então percebe que são 3 momentos. O Before Connect, assim que o módulo é criado, no onCreate do módulo, e no After Connect, ou seja, depois que ele conseguiu se conectar. Então aqui a gente vai fazer exatamente isso, ó. Então, deixa eu olhar lá qual que é a estruturinha da nossa primeira tabela, que eu não lembro. Deixa eu abrir de novo lá o cara.
Mas tanto faz, né, também. A gente pode criar ela na mão aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou criar aqui uma tab 1, que vai ter um código e uma descrição. E vou criar aqui a minha tab 2, que também vai ter o código e a descrição. Beleza? E eu só vou fazer os inserts aqui na tab 1. 2 vezes aqui. E na tab 2, 2 vezes também, ó. Beleza? E aí, claro, você teria que fazer um tratamentozinho aqui, né, para não... Porque assim, cada vez que você abrir a sua aplicação, ele vai executar esse código aqui, então você não poderia inserir ele, toda vez ele vai inserir os dados aqui. Então você faz só um tratamento para ver se aquele registro já existe, etc, né? Se a tabela está populada, enfim, e etc. Legal? Então aqui é só para efeito didático aqui, né, para a gente poder entender aí esse nosso esqueminha. Então vamos lá, ó. Vamos rodar primeiro então, aqui no Windows só para ver se eu não esqueci de nada. Ó. Então vou dar aqui um Run. Ele abriu aqui o nosso executável sem erro nenhum, então é um bom sinal. Se eu for olhar lá a nossa pastinha, ó, ele já automaticamente criou o banco.db aqui para a gente. Ó. Beleza? Então vamos tentar rodar a nossa query. Se eu clicar no Select primeiro aqui. Opa! Ah, o Select é a tab, não tab 1. Ó. Vamos lá, aqui é tab. Ó. Vou voltar aqui, então vou criar também a tabela tab. Ó. Beleza? Vamos de novo. Então está no ar, ó. Cliquei no Select, está lá os 2 registros. Se eu clicar no Select 2, ele conseguiu fazer o Select na tabelinha tab 2. Ó. Beleza? Como eu rodei 2 vezes a aplicação, ele inseriu 2 vezes o registro, por isso que apareceu 4. Legal? E agora vamos mudar para o Android. Vou salvar e vamos rodar esse cara lá no Android. Ó. Enquanto isso, deixa eu dar uma espiada no chat aqui. Thiago perguntando, vai ficar salva a live? Vai sim, Thiagão. Vai ficar lá, a live fica salva aí para vocês poderem ver depois. Rodou, ó. Antes a gente já nem conseguia abrir o aplicativo, porque a gente não tinha anexado o banco aqui no Delphi. Mas como a gente criou ele em runtime aqui, ó, ele já abriu. Então já, beleza. Se eu aperto no primeiro select, tem 2 registros. Se eu aperto no segundo, também tem 2 registros. Então, ele conseguiu criar a tabela para a gente, as tabelas em termos de execução, e estamos conseguindo trabalhar com eles aqui. Ó. Então, isso aqui, essa segunda forma aqui, prós e contras. Contra, que eu acho, a pró, é muito mais simples, né, de você fazer. Então, você não precisa criar ali, instalar o SQLite Studio, criar o banquinho, entrar, criar visualmente, anexar o cara aqui, etc. Então, você cria a estruturinha de tabelas via script aqui, e já sai rodando, né? Já sai trabalhando aí. Então fica mais rápido, eu acredito assim. Imagina que você quer fazer um aplicativo rapidinho só para testar, uma coisa bem mais rápida, etc. Essa é uma forma mais simples de se fazer, né? Então ela exige menos passos, né? Então aqui você tem que vir aqui, né? Da outra forma. Aqui no deployment tem que configurar certinho o remote path, senão não vai funcionar, etc. Né? Então aqui, essa segunda forma é mais simples. E o contra é que, para quem não gosta de colocar muito código aqui, né? Então, acho que o contra é você ter que ficar escrevendo todos os seus scripts aqui via código, né? Mas enfim, tem para todos os gostos, e aí vocês decidem, não tem certo e errado. Ambos vão ter a mesma performance, ambos vão funcionar da mesma forma, não importa o tamanho do app, funciona do mesmo jeito, e etc. E aí, por último, eu queria trazer uma coisa aqui. Eu recebi uma mensagem hoje, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, do Ferreira. O Ferreira mandou mensagem para mim hoje aqui, que é aluno lá acabou de entrar recentemente para o Amazon Pro e tal. Ele me pediu para que eu colocasse, assim que eu distribuí, né, que eu publiquei a live, né, dizendo o assunto, ele falou, fala também sobre a parte de criptografia do banco SQLite, né? Então, dessa forma como nós fizemos aqui, o banco de dados foi levado ali para o aparelho, mas ele não tem, entre aspas, nenhuma proteção nele, né? Então, eventualmente, alguém poderia pegar esse seu banco de dados do aparelho, abrir ele, etc., né? Tanto que se a gente abrir aqui o nosso SQLite Studio, ó, eu vou remover esse cara daqui. Se eu vir aqui, ó, e der um adicionar banco aqui, selecionar ali, deixa eu pegar o caminho onde está aqui o nosso banquinho, ó. Eu vier aqui no SQLite Studio, entrar aqui dentro
Aqui, ó, o banquinho que a gente acabou de gerar aqui em tempo de execução e tentar abrir ele aqui, ó, eu vou conseguir abrir ele aqui, ó, com todas as tabelinhas e vou conseguir visualizar todos os dados, ó. Então, esse banco de dados fica desprotegido. Então, uma ideia é a gente conseguir proteger ele com alguma criptografia ou algo do tipo, ó. Então, vou dar aqui o desconnect. E aí é o seguinte, para eu não criar do zero aqui, a Embarcadero já tem junto ali dos samples, né? Quando você instala o Delphi, ela já instala para você aí os samples, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar o link para vocês, caso vocês não tenham. Navegador, ó, esse link aqui da Embarcadero, ó. Então, aqui tem nas documentações dele, e eu vou colocar esse link aqui na descrição para vocês aqui também. Eu acho que eu não coloquei, mas eu vou colocar aí para vocês. Então, aqui explica como é que é feita a encriptação aí através do FireDAC, né, utilizando o SQLite, ó. E aí tem aqui o caminho de onde está, né, os samples, né, quando você baixa ali o teu Delphi, etc. Então, aqui tem explicando como é que funciona o sample, ó. Então, ele vai dar ali um create table, e aí depois tem tudo certinho, mas eu vou abrir esse exemplinho aí para a gente ver, ó. Vou dar um file. Vou fazer o seguinte, eu vou distribuir ele junto. Quando vocês baixarem o fonte aqui dessa live, eu vou mandar junto esse sample aqui da Embarcadero, assim já vai junto para vocês aí também, beleza? Deixa eu abrir o projetinho para a gente ver, ó. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente, ó. Ó, junto dos fontes eu joguei ele aqui, ó. É essa pastinha encryption aqui, ó. Beleza? Então eu vou abrir esse projetinho, ó, que é exatamente como está lá nos fontes da Embarcadero, ó. Beleza? Então, ó, a única coisa que eu modifiquei aqui é o caminho onde ele gera o banquinho de dados, ó. Então isso aqui você também tem que fazer, ó. E na verdade eu não vou nem mudar aqui em tempo de execução, só para você lembrar que você precisa mudar, ó. Eu já vou setar aqui em tempo de design, ó, o texto. Ó. Então, ó, basicamente, o que tem aqui? Tem um edit, onde você coloca onde que você quer que ele crie seu banquinho de dados. Quando você for encriptar esse seu banco, qual é a senha, né, para poder encriptar esse banco, o modo de encriptação, e aí todos os componentes que ele vai utilizar para fazer essa encriptação. Então, o que tem de novo aqui, ó? Aqui tem o nosso componente de conexão que nós usamos, o componentezinho de query. Ele utilizou para rodar esse scriptzinho aqui, ó, create table, blá, 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 e aí os vários inserts seguidos, ó. Ele utilizou um componentezinho que é o fd script, ó. Então, basicamente, você liga aqui esse script com o teu componente de conexão, e depois você consegue fazer vários inserts e rodar o script de uma vez só aqui para poder executar. Nós fizemos, no nosso exemplo, tudo via query, né? Mas ele usou o componente de script aqui, está na mesma, beleza? O que tem de novo aqui é, ele colocou o componentezinho de driver do SQLite aqui. Então, é recomendado, né, que você coloque. Então, você vem aqui na sua paletinha. Aqui, ó. Então, você vem aqui dentro do FireDAC. Deixa eu achar o cara aqui. Dentro de FireDAC está tudo aqui. Os componentezinhos ali que ele utilizou. Aí ele utilizou, então, o SQLite Driver Link, que é esse cara aqui. Então, você joga o Driver Link ali, que tem os drivers para conexão com o SQLite. Então, é importante você colocar. Mas o que tem de novo aqui é esse componente aqui, ó. O SQLite Security, ó. Então, vamos achar ele aqui na nossa paletinha. O Security, ó. Então, dentro de FireDAC Services tem o SQLite Security. Então, esse é o carinha que vai fazer todo o trabalhinho para a gente aí de encriptação. Então, quando você pega o nosso SQLite Security aqui, ó, você precisa basicamente dizer para ele qual é o driver link, né, que você vai trabalhar. Então, a gente colocou o driver link, linka os dois aqui, beleza? E aí, tem todos os códigos aqui que ele vai utilizar, ó. Então, ó, primeiramente, ele vai criar um banco de dados em runtime aqui, via create, ó. Então, o que ele faz aqui, ó? Ó, ele se desconecta no banco, né? Dá um clear na conexão, configura o driver, configura o caminho do banco e dá um connected true aqui. Então, com isso aqui, ele já vai criar o banquinho de dados para a gente ali e usou o fd script ali para executar os comandos que estiverem dentro ali do nosso memo. Ó. Então, dentro desse memo aqui, ele vai rodar aqui no execute script. Ó. Então, ele vai dar o create table tab aqui e vai dar os 5 inserts aqui na... Não sei se vocês estão conseguindo ver aí.
pelo tamanho da fonte, ó, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho, ó. Então é isso que ele está fazendo, dá o create table e os vários inserts aí, e cria a nossa base. No drop, ele simplesmente vai lá e deleta o arquivo, beleza? Então vamos rodar e fazer parcialmente, ó. Vamos rodar esse cara. Então rodou. Se eu der aqui um create, ó, esse arquivo que já existe, deixa eu pegar ele lá. Tadadã, deixa eu abrir ele aqui. Acho que já deve existir esse cara. Ctemp. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar ele. Vou dar aqui, ó. Eu vou salvar esse cara aqui dentro de encryption. Vou criar uma pastinha DB aqui e vou gerar ele aqui dentro, ó. Beleza? Ctrl C. Para de rodar. Vem aqui nesse caminho. Vou jogar o caminho aqui, ó. Beleza? Claro que quando você for fazer o teste, você tem que mudar esse caminho aqui aí da sua máquina, né? Então, vamos rodar de novo. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Então, tá aqui. Vou dar aqui um create, ó. Agora funcionou. Se eu for olhar dentro da pastinha DB, ele criou para a gente aqui o nosso banco, ó. Então, dentro aqui do encryption DB, tá aqui o nosso banco.db. Legal? Criou aqui para a gente. Já aqui com as nossas tabelinhas e etc. Se eu vier aqui, deixa eu deletar esse banquinho aqui. Se eu adicionar esse banquinho aqui na minha ferramenta, ó. Vamos procurar o banquinho lá. Fontes, encryptation, DB, banco. Se eu der um OK, aqui está aberto, né? Então, vou fechar, vou parar de rodar e vou me conectar nele aqui, ó. Então, parei de rodar. Está aqui, ó. Ele criou a tabelinha tab. Se eu for olhar os dados, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá todo mundo aqui, ó. Então, eu estou conseguindo acessar o banco de dados que ele criou em tempo de execução para a gente aqui, beleza? Então, vou só me desconectar desse banco, ó. Desconecte. E vamos olhar aqui, ó. Encriptação, como é que é? Quando ele dá um encrypt, ele basicamente se desconecta do banco e ele está configurando o componentezinho SQLite Security, que é esse componente aqui, ó. Está dizendo qual é o caminho do banco de dados onde ele tem que encriptar, que é o que está aqui no nosso edit, ó. Então, ele vai vir aqui nesse arquivinho, vai configurar a senha para a gente, que é a senha que eu digitei aqui, e vai dar um set password. Nessa hora ele encripta, ele vai fazer a encriptação do banco para a gente. Vamos ver? Vou setar aqui claro que a hora que a gente abre o nosso projetinho aqui, ele monta esse combo com base aqui, ó. Vamos só olhar esse cara, ó. No onCreate do formulário, ele monta ali o nosso combo com base nesse Cypher Get Classes aqui, ó. Então, nesse métodozinho aqui é quem está montando todos os tipos de criptografia para a gente aqui nesse combo, beleza? Então, ó, vou vir aqui e vou dar a senha do meu banco, é 1, 2, 3, 4, 5, vou dar um encrypt nesse cara, ó. Então, a partir desse momento, meu banco de dados está encriptado, ó. Se eu fechar isso aqui, volto aqui, vou fechar a minha conexão. Se eu tentar, vou dar um duplo clique no banco aqui, ó. Nessa hora, ó, eu já não consigo nem ver mais as tabelas, ó. Então, não consigo mais ver as tabelas desse meu banco de dados, ó. Então, já está encriptado, já não tenho mais acesso aqui. Então, vamos dar aqui no Disconnect, vamos desconectar. Vou rodar de novo a aplicação. Vou vir na última abinha aqui, ó, e vou dar um Decrypt. Então, eu vou remover a criptografia do banco, ó. Decrypt. Paro de rodar. Volto no meu SQLite, vou dar um duplo clique e, ó, voltei a enxergar o meu banquinho de dados, ó. Então, a gente fez ali o processinho de criptografar e descriptografar o banco. Legal? E aí, ele ainda coloca mais duas opções aqui, que é o ChangeDB. Então, a gente pode mudar a senha desse nosso banco, ó. Se eu der o Change, ele basicamente desconecta, configura qual é o banco que ele vai trabalhar, coloca a senha antiga, coloca a nova senha, e dá um change password, legal? Então, é basicamente isso que ele faz ali. E o getState, ele basicamente, ó, vamos rodar para a gente ver. O getState, ele basicamente verifica para a gente, ó, se o banco de dados está criptografado ou não. Ele consegue ver, ó. Então, eu dei um get, tá? Não criptografado, ó. Se eu vier aqui e der um encrypt, então eu criptografei, venho no getState, vou dar um get, ó. Ele já mudou. Meu banco de dados está criptografado com o AES 128. Mesmo assim, ele conseguiu fazer o select, ó. Então, ele verificou que estava criptografado,
descriptografou e conseguiu montar a nossa query. Ó. Então, nesse momento, ele conseguiu acessar os dados através da criptografia, mesmo estando criptografado. Ó. Vamos olhar o que ele fez. Então, ó, desconectou, configurou ali qual é o banco de dados, setou a senha ali do banco, né? E deu ali um check encryptation. Ó. Então, nessa hora, a gente deu um check encryptation. O retorno desse cara ele jogou para a label e depois está só verificando a label. Então, se a label tiver como uncrypted ou encrypted, ele limpou os parâmetros da conexão, configurou a conexão para usar o SQLite, reconfigurou ali o caminho do banco e setou um parâmetro aqui, ó, que é o encrypt, ó, e pegou o modo de encriptação, ó, que vai estar aqui nesse combo, que é aquele EAS 128. Setou a senha lá na nossa conexão e deu um true. Então, é por isso que ele conseguiu se conectar, mesmo o banco de dados estando criptografado. Então, você passa para ele aqui qual é o modo de encriptação, passa qual é a tua senha, e aí sim você consegue fazer o connected true aqui e executar a partir daí qualquer tipo de configuração aqui. Então, é dessa forma que você faz para se conectar em um banco de dados que está criptografado. Beleza? Então, assim, não faria sentido, né, criar tudo isso aqui do zero, sendo que tem um códigozinho todo pronto aí para você poder utilizar, que a Embarcadero disponibiliza para você e que eu vou mandar junto dos fontes quando você fizer o download aqui na descrição aqui embaixo do vídeo. Então, deixa eu ver rapidinho aqui o que vocês têm de comentários e dúvidas aqui para a gente finalizar. Qual tamanho o SQLite pode atingir de espaço para não ficar pesado o banco de dados? Marcelo Ferreira dos Santos está falando aqui, ó. Cara, o tamanho limite do banco, ó, deixa eu só pesquisar, eu não lembro se são 2 GB. SQLite Database Limit Size, só para falar com certeza, ó, pode ser muita coisa, cara. Então, na própria documentação do SQLite, no site sqlite.org, 281 terabytes, ou seja, você não vai ter aparelho com esse... Então, o limite físico do HD do seu aparelho é o tamanho, o limite que você tem aí. Então, pode mandar bala que vai dar certo. Não tem... Agora, com relação à performance, aí vai muito da query que você está fazendo, do índice que você criou, de você não fazer select full na tabela, né? Não pegar uma tabela com 5 milhões de registros e fazer um select asterisco lá dentro. Não vai ter performance. Então, é fazer ali um top, né? E listando de 50 em 50, né? Fazer ali um row limit, um limit size, um top de 50. Então, aí é fazer a query com cuidado ali, mas eu diria que não tem... Tomando cuidado com o índice, tomando cuidado com a quantidade de registros que você vai devolver no seu select, não tem que se preocupar com quantidade de registros, não, pode mandar bala. O Aparecido perguntando, esse método de criptografia sempre deve ser usado no celular, ou isso é mais para Windows? É interessante usar um celular, é claro que para Windows, com certeza, né, porque os dados, as pastas estão bem mais vulneráveis, né, do que no mobile, mas é uma boa prática, sim, você utilizar nos aparelhos, os seus apps aí no mobile. Diego Verdão perguntando, recomenda no SQLite você usar PK, FK, que é chave primária, chave estrangeira? Com certeza, Diegão, pode usar sem problema nenhum, recomendo sim. Até porque tem muita gente que acaba deixando para validar os dados ali através das constraints que ele cria, né? De você não inserir um tipo de dado que não existe na tabela PY, não inserir um item sem que o pedido exista, né? Então, algumas constraints o pessoal deixa para o banco de dados validar. Então, é uma boa prática e recomendo você fazer sim, não tem problema não. Outra dica que o Sérgio deu aqui, ó, é importante também não deixar o connected true, o app trava na inicialização. Exatamente, é tão importante que deixa eu voltar aqui, ó. Então, aqui quando você está fazendo o app, o teu componente de file da connection aqui, é importante quando você for compilar ele gerar o APK ou compilar no mobile, aqui o connect dele tem que estar como false, ó. E aí essa conexão ela é aberta aqui, ó, via código, ó. Aliás,
Em alguma hora aqui, acho que nesse código dele aqui não tem o Connected Through via código. Ah, tá aqui, ó. Você conecta em alguma hora via código, ó. Então, é um dos motivos para quando você vai abrir o app e ele travar. O Diego perguntando aqui, mas eu não consigo entender muito bem, Diegão. Quando híbrido, é uma prática ruim conectar direto no banco remoto pelo aparelho, ao invés de usar o intermediário? Conexão do banco mobile com o banco de dados remoto, nunca faça direto. Sempre utilize um servidor de aplicação no meio do caminho aí. HashDataWare, Horse, DataSnap, aquele que você gostar, aquele que você preferir aí. Mas a conexão direto com o banco nunca é uma boa prática. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo os motivos disso, né? Só pesquisar aí 99 Coders, conexão com banco, alguma coisa assim, que já vai ter lá um vídeo que eu falo sobre isso. Boa, Sérgio, exatamente isso. Ó. O ideal é não tentar reinventar a roda. A SQLite é tudo que você precisa para banco de dados no aparelho. É isso aí. A SQLite é isso aí, não adianta querer inventar. É isso aí. Deixa eu agradecer a todo mundo aí. Vocês tiveram a paciência de ficar comigo até aqui. Então, eu já vou zipar toda essa fonte que a gente desenvolveu juntos aqui e vou editar o vídeo aqui e colocar aqui embaixo para vocês poderem baixar aqui na descrição. Legal? Então é isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês aí. Aí nessa semana saem novos vídeos aqui para o canal. Fiquem atentos aí. Tem live todas as segundas, às 20 horas. Então, espero você na próxima live aí. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todo mundo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abração. Tchau, tchau.